Voltamos, não é 10, não são 20, são 30 minutos, meia hora. Baldasso, tem muita coisa pra gente tratar. Ah, eu não ganho dinheiro, mas tem algumas coisas que elas são muito previsíveis. Na segunda-feira, no Debate Raiz, eu cantei a pedra. Vocês apostam comigo que o D'Alessandro vai dar uma entrevista, vai de novo criticar parte da imprensa antes do Grenal? Bingo, aconteceu. Marcelo de Lima Henrique vai ser o árbitro e tá se desenhando um time do Grêmio nos treinos, o Baldasso, com o William titular, mas com o Dodi titular também, para efetuar algum tipo de marcação individual no time do Inter. Balda. Oi, Bajezinho, tudo bem? Estamos meio difícil aqui, estamos com internet ruim, estamos improvisados, mas dá para ouvir. Ô, Bagé, tá, Dodi William de que forma? Como é que é o esquema? Provavelmente o Dodi está sendo transformado, entre aspas, num Ramiro pelo lado direito, né? Num marcador. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Mirassol e será assim contra o Inter. Eu imagino que a preocupação seja alguém caindo às costas do Marcos Rocha, que treinou menos vezes durante a semana em função de dores musculares. Então o Grêmio teria Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon. Aí o sistema de meia cancha com o Dodi, com o Cuejar, com o Arthur, com o William, com o Kike Oliveira e com o Carlos Vinícius lá na frente. É um time equilibrado e adequado para o Grenal. O Mano Menezes sabe que a iniciativa vai ter que ser do Internacional. É a cara do Mano Menezes fazer isso. Ele vai colocar um jogador a mais de marcação para tentar coibir o que o Internacional, em tese, tem de mais importante, que é o trabalho do Alan Patrick na circulação no meio-campo. Eu acho que o Mano acerta. Não sei se tu pensa alguma coisa diferente disso. Tu queria que não jogasse o Dodi e jogasse outro jogador, né? Eu esperava, quem sabe, um Cristaldo, por que não dois pontas, mas eu compreendo a utilização do Dodi. O Dodi é o, entre aspas, tá? O cão de guarda, o jogador obediente do Mano Menezes. E num clássico Grenal a gente sabe que na hora da onça beber água eles não vão abrir mão de um marcador a mais, né? Eu acho que tá por aí. Eu não sei se tu tem alguma informação, se o Inter pode ter alguma novidade, né? A informação da novidade do Inter é a possibilidade do 3-5-2. Bagé, eu vou te dizer uma coisa. Não importa se vai dar certo ou errado. Pode dar errado. Mas tem que ter uma novidade. Não importa qual seja. Nem que seja uma novidade que eu não concorde, Bagé. Mas tem que ter uma novidade. Eu não aguento mais o Internacional circulando dentro das mesmas coisas há meio ano sem encontrar solução para nada. Pode vir a coisa mais estapafúrdia que tu imagine. Mas tem que ter uma novidade. Porque aí eu vou saber que teve coragem. Para mudar. E me parece, as informações dos repórteres não contam, que possivelmente o Inter vá com 3 zagueiros, vá num 3-5-2. Que é o que eu queria. Botando o Bernabé de um lado e o Aguirre do outro, trabalhando junto com os volantes ali, com o Thiago Maia, com o Alan Rodrigues, com o Alan Patrick, e aí tendo na frente o Carboneiro e o Borré, provavelmente. Eu acho que essa mais ou menos é a ideia do Internacional. Sabe que aí que tá, eu acho que o Carboneiro é um jogador interessante, né? Porque eu não vejo o Carboneiro, nossa, que jogadoraço. Mas ele é um jogador de muita utilidade, porque o Carboneiro é um jogador que ele tem drible, que ele tem em determinado momento até algum arranque de velocidade, mas ele entendeu uma forma de jogar do Inter. Eu não sei só o que aconteceu com o Carboneiro e o Vitão, com o Carboneiro e outros jogadores, porque teve discussão ali, inclusive quando ele faz o gol contra o Palmeiras. E beleza, eu acho que o futebol é isso, Baldasso. Às vezes a gente também trata o futebol como se o cara não fosse dizer um palavrão, como se o cara não fosse botar o dedo na cara, não fosse chamar a atenção sacudindo o colega. Isso é normal no futebol. Resta saber que reflexo tem. Se é o reflexo só de puxar ou se é o reflexo daqui a pouco de alguma animosidade dentro do time. Eu também acho que vai com 3 zagueiros e vou te dizer o porquê. Eu acho que não é só pela novidade. É porque o Grenal, Baldassi, poxa, na nossa época de repórter, a gente tinha sempre as informações do espelhamento. Quando chegava a Grenal, a gente sabe que eles sempre sabem. Na última hora ali, 2 horas antes do jogo, um já sabe a escalação do outro. E o Carlos Vinícius, estando no ataque do Grêmio, ele tem uma característica diferente do que tinha o Bright. Ele é mais jogador físico. Ele é o cara que vai tentar segurar os zagueiros do Inter. E eu acho que por aí também cabe um terceiro zagueiro. Que eu imagino que um dos zagueiros, sem dúvida nenhuma, vai ser o Mercado, né? Que talvez seja o cara a, entre aspas, brigar com o Carlos Vinícius.
Essa seria a novidade na nomenclatura do time, a volta do mercado, que teria um motivo muito simples, né? Nós não estamos falando de uma avaliação técnica, que até poderia ser feita porque o mercado é muito bom jogador. Nós estamos falando de uma avaliação anímica. A ideia do mercado voltar ao time do Internacional, tu pode ter certeza absoluta que não é, olha, pelo lado esquerdo, o melhor jogador para jogar ali, pelas caras. Não, não, não. É porque ele tem culhão, o Bagé. O mercado estaria voltando ao time porque ele tem culhão. E outra coisa, tu me falou das discussões que aconteceram no último jogo, e ninguém sabe exatamente os motivos. Seja qual for, eu gostei. Nem que eles se odeiem. A melhor coisa que eu queria neste momento é que viesse uma informação. Olha, os jogadores do Internacional se odeiam e estão brigando a soco dentro do vestiário. Já me servia. Porque aí mostra que eles sentem alguma coisa. Porque a impressão que eu tenho é que eles não sentem nada. Tu viu o Walking Dead? A série, eu adoro essa Alguma série. coisa, porque sabe, eu sou meio que contra fluxo, assim, pra cinema. Eu não gosto muito de ficção, de zumbi e tal, mas eu Eu vi alguma adoro. coisa assim. Eu não Eu gosto muito. adoro. O time do Inter são os zumbis do Walking Dead. Eles não sentem, eles só circulam de um lado para o outro assim, né? A impressão vendo o Internacional nos últimos jogos, se o Alan Patrick tivesse o relógio bonito que tu tem, Bagé, se o Alan Patrick tivesse o relógio bonito que tu tem, o Alan Patrick, a impressão que dá é que ele passaria o jogo inteiro olhando para o relógio para ver se está chegando a hora de ir para casa. Então, qualquer coisa que eles estejam sentindo, nem que fosse ódio uns dos outros, para mim já seria interessante. Mas eu entrei nesse assunto da briga, da discussão, porque às vezes tem muito. É quase uma tentativa assim de gourmetizar o futebol, né? Ai, onde se viu. Não, 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 o futebol é isso. O futebol é isso. A gente sabe de várias e várias histórias de treinadores que ele sabia como tirar aquele cara pra puxar ele pro jogo, e às vezes aquele cara funcionava, entre aspas, tá? Não tô dizendo que batiam no cara, mas na porrada, realmente no conflito, tentando mexer com o brilho dele. Eu acho que isso é normal. A questão do mercado. Eu lembro que há bem pouco tempo atrás, quando chegou o Wagner Leonardo, daqui a pouco voltou o Kahneman, se dizia assim, mas será que o Kahneman ainda pode jogar? E eu comecei a fazer uma campanha, e eu sei que ele não jogou por causa da minha campanha, mas eu comecei a fazer uma campanha. Gente, tem que retomar o Kahneman. Pega o Wagner Leonardo, joga pro lado direito porque ele é bom jogador, e o Kahneman joga na esquerda e chega, não dá mais pra ficar com o Gemerson. E o Kahneman volta, se não me engano, até num Grenal, jogou como se nunca tivesse parado. Esses caras são muito grandes, Baldasso. O mercado é jogador de tamanho, o mercado é jogador de River Plate, o mercado é jogador de clássico, o mercado é o cara do atalho, que nesse tipo de jogo ele é fundamental, e eu acho que é por isso, somado ao estilo de característica do novo camisa 9 do Grêmio, o Carlos Vinícius, eu tô achando que o mercado vai jogar. Claro que é por isso, e eu tô curioso, Bagé. Nós falamos sobre isso ontem, sobre a reação do grupo do Internacional para essa partida. A reação, colocando vários fatores assim que poderiam estimular algum tipo de reação. O primeiro e maior fator de todos é porque é Grenal, né? Se os caras não Claro. sentirem algo diferente por ser Grenal, vão sentir quando? Segundo fator, eles foram chutados pelo Roger e pelo Bisol na última coletiva. E pelo D'Alessandro hoje. E pelo D'Alessandro hoje. Os três falaram em postura, os três falaram em vontade dentro do campo, os três deram a entender de que os jogadores do Internacional não estão envolvidos com a causa. Então, assim, ó, tu recebe porrada de todos os caras, do teu técnico, dos teus diretores, recebe porrada de todo mundo. Se não tiver uma reação dentro de campo por conta disso, bom, vai ter quando, cara? Mas sabe, até acho que a gente já entra diretamente na questão do D'Alessandro. Cara, o D'Alessandro sempre foi um cara muito inteligente. E até quando ele é criticado por não falar, justamente pelo tamanho que ele sempre teve para esses momentos complicados. Ele sempre chamou a responsabilidade para ele, né? Só que hoje tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro que o discurso dele está muito alinhado com o próprio Bisol. Ele usa até o termo, né? A gente tem que ter postura. Ele puxa, na minha época de jogador, vocês sabem que eu chegava aqui e assumia a responsabilidade. A gente não está entregando aquilo que tinha que entregar para o clube e tudo mais. Mas, de certa forma, ele meio que relativizou algumas coisas, porque ele diz que ele faz o diagnóstico, mas daqui a pouco ele só repete aquelas coisas que foram citadas pela própria imprensa. Eu não sei, assim, Não eu deu acho que ele tá... diagnóstico nenhum. Pois Não é, deu ele tá diagnóstico muito nenhum. alinhado, mas eu não vi um diagnóstico daqui a pouco até de assumir parte da culpa, porque essa coisa de dizer assim, não, nós sabemos, é que nós vamos resolver isso internamente. Convenhamos, não é assim, né?
Não, não é assim, cara. E vamos lá. Eu acho que a coletiva. Acho que os repórteres foram muito bem hoje, tá? Eu tenho Também sido acho. crítico em relação a algumas situações. Hoje, as perguntas que tinham que ser feitas, elas foram feitas, né? A pergunta sobre os salários, em que ele deixou claro que há um problema com direito de imagem. Há um problema. Até pode ser que aconteceu uma repactuação, mas é uma repactuação. O que que é repactuação? Vamos lá. Os direitos de imagem deste mês eu não consegui te pagar. Então vamos repartir os direitos de imagem desse mês em 10 vezes para eu conseguir te pagar. Parcelou. Tá. Tá acertado, mas é uma merda, né, Bagé? Vamos combinar, né? Pega metade do teu salário para te pagar em 10 vezes, não é legal, né? Então, É. não sei se daqui a pouco isso está tendo algum tipo de reflexo. O D'Alessandro cumpriu o bingo da alfinetada. Aliás, eu fico puto com isso, né, Bagé? Eu fico Uhum. puto, porque aí o D'Alessandro vai lá e diz o seguinte: os identificados, tinha identificado pedindo para o torcedor não ir para o estádio. Aí eu mandei uma mensagem para o Guilherme Araújo, que é o assessor do D'Alessandro, e disse: Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que se fala em identificado, todo mundo pensa que sou eu. É. Todo mundo pensa que sou eu. Então, porra, cita o nome. Se for eu, cita o meu nome. Mas cita o nome. Quer ver? Eu sabia que eu não tinha feito esse negócio de pedir pra torcida não ir pro estádio. Mas fica todo mundo pensando que sou eu, cara. Sabe? E, de novo, o que eu tô falando do bingo é o seguinte: de novo veio a alfinetada na imprensa. De novo veio. Mas tu sabe que essa própria situação do D'Alessandro alfinetar, ele também já é uma proteção para ele, ele tenta virar a seta de alguma maneira, que eu penso que é uma prática muito antiga, que o D'Alessandro viu muita gente usar na época que ele ainda era jogador, na dúvida, cara, na verdade o que tá acontecendo é a imprensa que é culpada. Galera, primeiramente que não é verdade, segundo porque não é novidade fazer esse tipo de estratégia, e terceiro porque não funciona mais. Sabe por quê, Baldasso? Porque a imprensa, e eu não tô sendo corporativista, muito antes pelo contrário, a gente vive dando pancada em colega nosso aí que nem merecia ser chamado de colega. Mas vamos lá. Não existe nenhum movimento na dupla Grenal, nem no Grêmio, nem no Inter, de que um time tá bem e a imprensa tá criticando. Não existe. A crítica só acontece quando o momento é ruim. Isso não tem como dourar a pílula. O momento é ruim. E ao mesmo passo, e eu acho que tem uma frase que eu vi tu comentar hoje que te incomoda, incomoda qualquer torcedor. É dizer assim, ó, nós já chegamos à conclusão. Como é que nós acreditamos sim que podemos voltar a jogar com os mesmos que aqui estão, porque nós já jogamos bem assim? Cara, Seis isso meses. é batido. Isso é 6 meses batido. ouvindo isso. Isso é batido. É. Tu não tem Não, não certeza dá. prática de nada. Não, não dá para puxar por esse lado. Outra coisa, Bagé. Eu achei o tom da entrevista do D'Alessandro, o tom do D'Alessandro um pouquinho abaixo, meio melancólico assim. Eu acho que o D'Alessandro é um pouco mais pulsante do que aquilo. Não sei se ele queria passar um ar de diretoria, alguma coisa nesse sentido, mas eu achei o D'Alessandro um pouco para baixo também. Não sou psicólogo, não sou analista, não sou psiquiatra, mas eu achei o tom dele um pouquinho abaixo, tu não achou? Eu achei e eu não tô, não é é uma comparação, mas ela não é exata porque eu acho que eles têm cada um ao seu modo, inclusive gerações diferentes. Eu costumo dizer sempre que o D'Alessandro sempre soube usar muito bem o tamanho que ele tem pro torcedor do Inter, como o Renato sempre soube usar muito bem o tamanho que ele tem pro torcedor do Grêmio. Claro que a gente tá falando de um dos grandes ídolos do Inter e o Renato, que é um caso inédito, assim, o maior ídolo é o Renato. Vai ter vários outros, mas o Renato é único, assim, pro torcedor do Grêmio. Então acho que tem essa diferença. Mas de caras que sempre souberam usar muito, sabe, a forma de se comunicar. E esses dois, eu acho que eles têm uma coisa em comum, que eles não sabem esconder. O Renato, se tá feliz, tu sabe que ele tá feliz. Se ele tá triste, tu sabe que ele tá triste. E o D'Alessandro não tava feliz hoje. E o Não. D'Alessandro, ele até usou algo que normalmente agora, nos últimos momentos do Renato com o Grêmio, ele usava. Ele começava meio cabisbaixo e daqui a pouco ele já partia pra contra-atacar, pra atacar, pra dizer assim, não, vocês que são os inimigos e tal. E eu acho que o D'Alessandro tava nessa vibe. Tanto que vários momentos, tu vê que o cara tá incomodado quando ele interrompe e pergunta. Na pergunta do Uhum. Tiger, ele até interrompe de forma educada, ele diz, cara, pô, desculpa eu te interromper e tal, mas eu queria deixar claro. Sabe, ele já tá se incomodando quando o repórter nem terminou a pergunta. Ou seja, ele já É. vai, entre aspas, armado. E isso foi o que eu senti hoje. Ou daqui a pouco também o D'Alessandro, ele tá sentindo que ele não tem muito o que dizer pro torcedor. Pode ser, mas assim, Bagé, tudo isso é verdade. Mas ele falando é mais forte do que qualquer outro, né?
Claro. Tu percebe? Eu sou torcedor, eu sou jornalista, eu sou mais velho, eu tenho 52 anos de idade, eu já vi muito jogador do Inter antes do D'Alessandro, inclusive muitos multicampeões. Mas o D'Alessandro falando, ele toca diferente na gente. Ele toca, não adianta. Eu posso estar bravo com ele, posso achar que o trabalho dele não é bom, e eu acho que o trabalho dele não é bom. Ele nos ataca, mas quando o D'Alessandro fala, tu larga as coisinhas que estão do lado. Tu larga as coisinhas que estão do lado pra ouvir. Se é o Bisol, eu tô cagando. Se é o D'Alessandro falando, tu larga as coisinhas que estão do lado, larga tudo e tu vai ouvir o D'Alessandro. Mas isso é por deixar eu mais brabo ainda, Bagé. Porque ele tinha que falar mais. O Inter jogou contra o Flamengo no Beira-Rio, o jogo do ano, e não apareceu o D'Alessandro na semana anterior para chamar a torcida, para mobilizar todo mundo. É uma pena que apareça só nessa circunstância, né? É porque ele acaba também sendo mais pressionado nessa circunstância. Eu concordo contigo, tá? As perguntas foram muito boas, a forma de tratar. Eu acho ali que no episódio Fernando tem algo que a gente ainda não sabe. Porque o D'Alessandro, quando ele é confrontado com isso, ele diz assim, cara, eu não vou aqui expor. Como não vou expor? Porque ele, sabe, meio que se traiu. E daqui a pouco ele já estava falando sobre algumas coisas. Inclusive, ele disse, não, inclusive, ó, a gente teve o cuidado de botar uma cláusula que, no caso dele não se aposentar, escolher continuar jogando, o Internacional tem uma preferência e tudo mais. Beleza. Mas tem algo a mais, sabe? Na forma que ele tentou justificar, eu acho que ele segurou alguma coisa assim. E, cara, não sei, tem algo a mais que a gente não sabe. E ele teve um cuidado para não ir além. O que eu sei, de tudo que eu sei, de tudo que eu vi, do que as duas partes puderam falar e falaram, para mim eu resumo tudo em uma frase. O Inter demitiu o Fernando. O Inter demitiu o Fernando. Para mim essa é a conclusão. Essa é a conclusão que eu tenho. Bagé, eu tenho algumas dúvidas para tirar contigo. Cerimônia / banquete do Grêmio de aniversário. Lucas Fontes, o teu repórter, este desgraçado que foi um gremista infiltrado no meu canal por 3 anos. O Lucas Fontes fez uma pergunta maravilhosa. O Lucas Fontes ele foi tão bem ao perguntar para o presidente Alberto Guerra que ele usou algumas coisas semânticas, eu diria, que são muito importantes o repórter ter. Não basta apenas tu perguntar. O Lucas Fontes fez a pergunta sobre a permanência ou não do Mano Menezes, a garantia da permanência do Mano Menezes para o Alberto Guerra, inclusive citando que o Mano Menezes estava do lado, estava perto. Isso aí é muito importante para um repórter ter a consciência de que esse tipo de situação ele instiga ainda mais uma resposta protetiva ou o contrário de quem ele estava perguntando. Mas, enfim, ele pergunta sobre a garantia de... o senhor garante o Mano Menezes como técnico do Grêmio, independente do resultado do Grenal? A resposta do Alberto Guerra, ela já seria forte se fosse só metade do que foi. Porque ele disse, sim, eu garanto a permanência do Mano, independente do resultado do Grenal. Já teríamos uma manchete, mas ele segue. Ele segue em cima do que não lhe foi perguntado. Completa dizendo o seguinte, o Mano Menezes será o nosso técnico até o final do ano. Eu achei tudo isso muito forte, porque, cara, ele se comprometeu com uma posição que até ele não precisava ter dado, de até o final do ano. Achei muito forte, cara. Eu penso que, claro, a pergunta era óbvia, mas ela precisava ser feita. Eu concordo muito contigo que tu fala ali da semântica, né? É como se tu fizesse um recorte e chamasse o cara para aquela realidade, né? Porque eu lembro que uma vez, um parêntese rápido aqui, eu tava numa reunião numa empresa que eu trabalhei, recente, e aí lá pela Santa a gente estava debatendo quando seria possível que eu tivesse a liberação para usar o meu canal do YouTube. E aí a gente discutia mês a mês aquilo, e era hoje, era amanhã e nunca liberava, tanto que depois eu acabei saindo. E aí teve um dia que eu estava reunido com uma pessoa, não vou dizer quem, mas tu conhece bem, e aí lá pelas tantas essa pessoa, a gente estava numa sala de reunião que tinha um quadro. E aí tava o quadro, ele pegou um pincel atômico e escreveu, olha, no dia tal vai acontecer isso, no dia tal vai acontecer isso, e nesse dia aqui, ó, vai ser liberado o teu canal. Aí eu peguei e disse assim, tu pode fazer uma foto desse momento do quadro e mandar no meu WhatsApp? Aí ele disse assim, tá, mas o que houve? Tu tá sem bateria? Eu disse, não. É que a partir desse momento eu tô fazendo um recorte na nossa entrevista. Se tu só dissesse era uma coisa, mas não, eu tô pedindo pra... Sabe por quê? Porque depois eu vou te lembrar que vai chegar uma data... Tu não vai conseguir cumprir, não só por ti, mas por outras pessoas. E eu vou lembrar, olha aqui a foto que tu me mandou. Então não vai ser apenas, tu lembra aquele dia? O que o Fontes fez foi isso. O Fontes tá, o Mano Menezes, pra quem não viu, tá dando uma entrevista.
E ele diz, presidente, é sobre aquele que está ali. Então, eu acho que ele deu uma resposta, até de certa forma óbvia, que tinha que ser dada, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, Baldasso, que respaldo, prestígio, crédito com direção, dura pouco tempo, né? O futebol ainda é resultado, como diria o Vianney Calais, né? É. Cara, na verdade, no que diz respeito à possibilidade de queda de treinador, eu acho que o Mano Menezes nenhuma possibilidade mesmo. Também acho. Mesmo. Porque o empate para o Grêmio é um grande resultado e se perder o Grenal não vai ser por causa de uma derrota no Beira-Rio que o Mano Menezes vai ser demitido. E para o Mano Menezes tem toda aquela coisa do recebeu agora jogadores, seria injusto tirá-lo nesse momento. No caso do Roger, cara, eu acho que é parecido, não em perspectivas, porque o Roger não as tem. Porque o Inter não tem novos jogadores, não tem nada no horizonte que faça a gente imaginar que num toque automático o Inter possa melhorar. Mas a direção do Inter, ela definitivamente, ela não quer demitir o Roger. Eu não sei, Não. tem gente falando que é por causa da multa, não sei o que, que eu não acredito, mas o fato é que a defesa irrestrita, com unhas e dentes, que todos fazem do Roger, é um negócio comovente. É comovente, porque o Roger talvez nem mereça essa defesa. O trabalho do Roger é ruim e para mim acabou há algum tempo. Só que não tem como tu ouvir o que disse o D'Alessandro hoje, o que disse o Bisol no final de semana passado e imaginar que o Roger possa ser demitido nesse final de semana. Eu não consigo imaginar isso. Os caras têm uma convicção gigantesca no trabalho do Roger. Não, eu concordo contigo, eu não sei se é convicção ou se daqui a pouco, numa eventual troca de comando técnico, sabe-se que tinha que sair alguém do departamento de futebol. Aí daqui a pouco é aquele legislar em causa própria. Não vamos trocar o treinador, vamos manter, vamos acreditar no trabalho, a gente gosta do trabalho dele, já deu certo um período, então por que não acreditar que ele possa voltar? Porque eu acho que teria que ter uma limpa no departamento de futebol. Sinceramente, para mim, o mais criticado nesse momento, por nós no Debate Reis a gente até lembra, mas praticamente ele estava passando despercebido, que é o D'Alessandro. O D'Alessandro é um diretor de futebol remunerado. O D'Alessandro foi contratado para quê? Porque ele tem conhecimento técnico, a gente sabe que ele tem. Porque ele tem liderança de vestiário, para mim é o principal ponto dele. Porque quando ganha, quando classifica, quando vai para uma final de gauchão, quando é campeão gaúcho, o que se diz? Bah, vocês viram lá? O D'Alessandro parou o ônibus ali no meio da Arroz de Fogo e desceu com todo mundo pro jogo. Isso é liderança. Ganhou o campeonato. Tá, e agora? Cadê a liderança? E eu tenho a tese, já te falei. Eu não tô dizendo que é ruim o Inter ganhar o Campeonato Gaúcho. Só que quando o presidente Alberto Guerra perde, e claro que a gente criticou, gremista, a gente queria ganhar, mas vamos lá. D'Alessandro, ele vai poder contar pros netos que ele chegou no momento que o Inter não ia nem pra final e que ele evitou o octa do Grêmio. É verdade. O Bisol vai ter que contar pra família um dia que ele ganhou do time que torce o sogro dele, que era o presidente Bolzan. Presidente Barcelos. Olha, os caras reclamavam que eu não chegava na final, mas eu cheguei na final no ano que eles mais queriam ganhar, eu não deixei eles ganhar. Então, tudo é bonito pro lado do Inter por ter evitado o octacampeonato. E eu acho que esse peso, eles tiraram das costas e eles demoraram a entender de novo que tinha que continuar engranado. Sabe, é como se o período de relaxamento tivesse prejudicado o Inter. Não tô dizendo que é ruim ganhar. Eu acho que talvez essa ressaca foi mal administrada. Tu sabe que a ressaca até seria normal, tá? Instabilidades depois do Campeonato Gaúcho também seriam normais. Obstáculos igualmente. Adversários começarem a entender a forma que o Inter joga e começar. Tudo isso é normal. Tudo isso estaria dentro de uma normalidade, tá? Essa ressaca moral também de quem acha que já cumpriu tudo e demora um tempo para acordar. Só que é o seguinte: todas essas coisas começaram a acontecer e nenhuma delas foi resolvida. A ressaca se transformou num bundamolismo. O Inter se tornar manjado taticamente para os adversários se tornou a falência tática completa do time do Inter. O Roger nunca encontrou solução para nada dos problemas que aconteceram. Então o Internacional foi ruindo através do tempo. O Internacional não foi encontrando soluções para os problemas naturais que ele começou a ter. É isso que me instiga. Né? E aí entra o trabalho do D'Alessandro, que sim, foi muito elogiado por todos nós no gauchão. O Inter realmente entrava em campo com a faca entre os dentes. Só que veio a ressaca e o Inter, animicamente, desistiu. O Inter é um time de desistentes dentro do campo e o D'Alessandro deixou isso acontecer. Eu não sei, Magé, o D'Alessandro hoje... Uma pergunta do Thiago Stormovski muito boa para o D'Alessandro hoje foi o seguinte: tu sabe qual é a tua função aqui dentro? Nos explica, sabe? Porque ele pode falar o que ele quiser.
Ele pode dizer que ele é o cara para fazer o elo entre os jogadores e a direção, que ele é o cara para buscar um entendimento disso. Para mim, ele é uma coisa só. Eu só quero uma coisa dele. Eu só quero que ele, com o espírito que ele tem, com o que ele significa, o perfil que ele sempre teve, nunca, em hipótese alguma, deixe o Internacional entrar em campo sem vontade. O Internacional pode jogar mal, o Internacional pode perder um jogo, o Internacional... Tudo isso pode. Agora, com o D'Alessandro lá dentro, eu, na minha ingenuidade, imaginei que jamais o Inter ia ser um time bunda mole. E está sendo há muito tempo. Tu sabe que o pior de tudo é assim, ó, se ele tivesse jogando bola com a qualidade que ele tinha, tu ia dizer assim, ele tá numa baixa técnica, mas daqui a pouco tem uma bola parada, ele vai resolver, daqui a pouco ele vai dar um drible, vai resolver, ele vai dar uma assistência. Hoje não, hoje ele é dirigente. E eu, dirigente, bom, ele é o cara responsável pela contratação, não é só ele, né? Parece que foi ele que contratou o Alan Rodrigues e tal, que é bom jogador e que inclusive também já tá desaparecendo, e não por ele, eu acho que pelo contexto todo do time. Mas vamos lá. Só que depois o D'Alessandro contratou, e depois faz o quê? Não, o D'Alessandro vem justamente para ser esse cara de voz ativa no vestiário. Foi a mesma tentativa feita com o Magrão. Quando o Magrão chegava, tu tinha o quê? Pô, um cara que foi sempre reconhecido pelo espírito de entrega, né? Um cara que ganhou títulos, um cara que não precisava te apresentar no vestiário. O D'Alessandro mais potencializado ainda em relação ao Magrão. E convenhamos, né? O D'Alessandro sumiu, tanto que o D'Alessandro não estava nem falando, né? O D'Alessandro escolheu a semana Grenal para poder chamar para ele uma responsabilidade. Não sei se vai ser o suficiente, mas é aquilo. Não deixou para falar depois, que se perder fica difícil falar. E se porventura ganhar, tu tem dúvida que o D'Alessandro vai capitalizar para ele? Óbvio, óbvio. Bagé, Marcelo de Lima Henrique apita o Grenal. Bom para nós tudo? Baldasso, eu acho ele das melhores possibilidades dos últimos tempos. Achei ele um árbitro muito regular, sei que tu gosta dele também. 54 anos, não à toa que ele tá apitando há tanto tempo, né? Eu só tenho um porém, assim... O fato de ele estar apitando com 54 anos de idade diz muito mais sobre a arbitragem brasileira do que sobre ele. Né? Diz muito. Pô, a gente tem um cara aí que daqui a pouco vai estar com 60 anos e ele vai continuar apitando. Eu tenho um porém com ele. Ele apitou pouco esse ano, jogos da Série A, tá? Ele pegou geladeira, ele tem aquele jogo que ele apita contra o Cruzeiro, o Inter e Cruzeiro, que o Inter ganha. Eu acho que ele erra, penso eu que não foi pênalti no lance do Wesley, mesmo assim o Inter fez 2 gols a mais, não é isso que eu tô dizendo, mas ali tem uma coisa estranha, porque pra mim ele erra, eu acho que ele erra no lance do Wesley, porque o Wesley se joga e tudo mais. Só que ele é tirado, né? Ele acaba indo com uma geladeira por causa daquilo. Ele toma geladeira por causa daquilo. É que depois daquilo, o Pedro Lourenço, lá, que é o presidente da SAF do Cruzeiro, é a famosa história que liga lá pro presidente da CBF e houve um pedido de desculpas de alguém da CBF, não sei se o presidente ou se o responsável pela arbitragem. Pô, aquilo ficou estranho. E aí deram uma punição nele. Eu também acho que ele errou, tá? Mas assim, o meu pensamento é além disso. Como é que ele pode reagir fazendo um jogo? Ele fez pouquíssimos jogos na Série A, se não me engano 3, depois ele apitou muito Série B. Como é que ele pode reagir nesse jogo? E eu tô falando de um possível condicionamento que eu nem tô dizendo que seja contrário favorável ao Inter, pode ser inclusive contrário ao Inter. Pois é. Sabe, eu digo da cabeça dele. Ele tem experiência para tirar isso de letra, mas é um Grenal, né? Eu acho que a tua reflexão ela é importante e acho que ela cabe para os dois lados. Ela cabe para os dois lados. Mas sendo ele quem é, tendo a experiência que tem, e ele tem uma característica muito, muito importante de serenidade em campo. Ele é um árbitro que está sempre sorrindo. Os caras vêm encher o saco dele, ele está sorrindo, ele fala, beleza, te acalma aí, vamos jogar, tal. Eu gosto muito dele, gosto muito de verdade. E acho que não tem opção melhor, cara. Nós temos uma dificuldade muito grande de árbitro no futebol brasileiro. Então, assim, enquanto ele estiver caminhando, porque daqui a pouco ele vai estar apitando de bengala, né? Daqui a pouco ele vai estar apitando de bengala, porque o tempo está passando e ele continua. E eu vou continuar achando ele melhor. A não ser que aconteça alguma revolução na arbitragem brasileira, eu acho que nós estamos bem servidos. Porque esse Grenal, ele pode ser um Grenal nervoso, cara. Ele pode ser um Grenal nervoso. Ele tem chance de ser um Grenal nervoso. Eu acho que o Grenal, ele sempre é nervoso. E esse eu acho que ele é um pouco mais tenso. Até penso que ele seja mais tenso pro lado do Inter, só que o Grêmio não tá em águas tranquilas, pelo contrário. Na tabela de classificação, inclusive, o Inter tem 2 pontos à frente. Mas eu acho que ele pode ser tenso. Eu acho que aí nós vamos chegar à mesma conclusão que ele é um bom nome, porque aí pesa a experiência.
E na experiência nunca foi um problema dele. Ele nunca foi um cara de se envolver em polêmicas. Eu acho que essa polêmica, cara, ele errou. E quem é o árbitro que ainda não errou. Mas eu acho que depois pesou a forma que ele foi afastado. Pô, ele pegou uma geladeira e violenta, né? Ele fez 3 jogos no Campeonato Brasileiro Série A até agora. O Bagé, vai ser um jogo muito tenso. O Alan Patrick vai chamar todo mundo para briga. O Alan Patrick vai estar indignado com tudo, vai chamar todo mundo para briga. E aí eu acordo do sonho e vejo o Alan Patrick se arrastando em campo. Eu estou provocando, eu quero que recortem aí vocês, colorados, e vocês, gremistas. Eu quero que todo mundo recorte o que eu estou dizendo aqui. Porque daqui a pouco o Alan Patrick resolve o Grenal, e vamos combinar, ele tem resolvido muitos Grenais, e eu morro pela boca aqui em relação ao Alan Patrick. Não tem problema, eu vou admitir. Baldasso, nós temos que botar o gongo aí. Não, tem um gongo separado, mas bateu os 30 minutos, né? O combinado. Quando bater, é verdade. Quando bater os 30 minutos, tem que soar o gongo, é verdade. Nós estamos ao vivo, né, Bagé? Nós não estamos gravados aqui, né? Eu não vou ficar dando horário pra ter que provar pros caras que a gente tá acordado até agora, que já tá passando da meia-noite e meia. A gente não leu o superchat hoje porque a gente não tá com saco também, porque senão a gente teria lido os recados aqui. Não, e se a gente ficasse lendo o superchat, não daria tempo pra gente... Tu vê que é meia hora de fight, né? Informação, opinião. Claro. Não dá tempo quase, né? Aliás, já passou, então tá. 32 minutos agora. Tá. Tchau, Baldasso! Tchau!